que você esteja. Vamos tirar um tempinho para a gente orar. Só um tempinho. Não sei se você está sozinho, se você está acompanhado de alguém. Daqui a pouquinho a gente volta para a palavra. E a gente tem tempo tranquilo. A palavra de hoje é mais rapidinha. Mas eu queria te convidar a orar comigo. Pai, nós não entendemos os teus desígnios, os teus propósitos. Eu não consigo entender os desejos do seu coração. Mas de uma coisa eu sei, que o Senhor nos deixou como certo. A sua ordem do ide, a ordem de levar a palavra do Senhor a toda criatura, a todos os lugares. Em nome de Jesus, Pai, que nós estejamos aqui, ou aonde quer que a gente venha pisar, que nós sejamos palavra do Senhor, que nós sejamos poder do Senhor, que nós sejamos misericórdias do Senhor, que em nome de Jesus nós sejamos a presença do Senhor na vida das pessoas. Que todo o meu eu, que todo o eu daquele que está em casa agora caia por terra em nome de Jesus e que prevaleça acima de tudo a tua vontade, o teu querer, a tua voz, o teu amor, o teu poder, a tua glória, que seja sobre nós a tua glória. Derrama neste momento, Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, a tua glória, a tua honra, o teu poder, a tua vontade. Em nome de Jesus, que eu seja instrumento do Senhor para falar para as pessoas que precisam ouvir esta palavra aqui, nas lives, aonde quer que elas estejam. Pai, em nome de Jesus, eu venho te clamar, te pedir, certo de que o Senhor é conosco, Pai. Certo de que o Senhor é conosco. Derrame a tua unção sobre nós. Derrame o teu poder sobre nós. Derrame o teu amor sobre nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco. Fala através de nós. Nos use apenas como instrumentos do Senhor para falar. Que a minha voz seja a sua voz. Que eu não fale nada por mim, de mim, sobre mim. Que seja apenas a sua voz a falar para as pessoas neste momento. Fala também ao meu coração, segundo o teu querer. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Tudo certo por aí? Deixa eu te pedir. Dá um pulinho aqui. Senhor, nós te clamamos, nós te exaltamos, Senhor. Glorificado, Senhor. Que o teu nome venha a ser bendito sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares. Senhor, já te agradecemos e colocamos, Senhor, diante de ti mais esta semana na tua presença. Senhor, que o teu Espírito Santo ele venha nos guiar, ele venha, Senhor, estar ao nosso lado. Senhor, que seja, Senhor, a cada dia os nossos olhos, Senhor. Já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, de onde a gente parou, eu vou ler de novo o texto bíblico com você. Para você que chegou agora na live, para você que não acompanhou, abra a tua Bíblia aí em Atos 20. Vamos ler de novo essa historinha de Eutico. E já já a gente retoma de onde a gente parou. Atos 20, do versículo 7 ao versículo 12, diz assim:
No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Haviam muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico, então, estava sentado numa janela, e como Paulo continuava falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, aproximou-se dele, abraçou o moço e disse: "Não se assustem, pois ele está vivo." Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo até de manhã e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a sua casa e isso os deixou muito animados. Como eu estava conversando com você, existem alguns pontos dessa história em que eu queria correlacionar contigo a nossa vida do dia a dia, a nossa vida com Cristo, a nossa vida em Cristo. Mesmo estando num lugar onde se prida, onde se doaria a vida, onde se falaria sobre vida, o fez morrer. E o primeiro deles em que eu queria observar contigo é que Eutico é a figura dos abençoados que passam da vida para a morte. O nome Eutico tem como significado afortunado, ou seja, abençoado. Alguém como eu e você, que já temos em nós a Cristo. Coríntios 10, 12, se você está com a tua Bíblia aí em casa, ou se você está com a tua Bíblia aí aqui, abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios 10, 12. Primeira Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz assim: "Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para que não caia." Paulo escreve para os coríntios dizendo: para você que está de pé, cuidado para que você não caia. O primeiro recado que a história deu, mas Eutico caiu daquela janela, morreu. Pessoas pegaram seu corpo e levantaram e constataram que ele estava morto. E, no entanto, Paulo desceu. Em Cristo opera um milagre de abraçá-lo e dizer: pode ficar tranquilo que ele está vivo. Ao ponto das pessoas depois levá-lo para a sua casa, vivo, e adorando a Deus por isso. Mas Eutico morreu lá em cima. Eutico já caiu morto. Eutico já entrou naquele lugar morto. E aí você para e me pergunta: ué, pastor, mas como assim? E aí vem para o segundo ponto, o segundo tópico que eu queria observar com você. Eutico andou na contramão, fez o caminho inverso ao que se deveria, porque Eutico sentou na janela. Opa, mas espera aí. Eutico andou na contramão e morreu num lugar onde deveria sair vivo, porque se sentou na janela? Exatamente. A gente, quando é mais novo, eu não sei a idade de você que está me assistindo, a gente que conhece a galera que é os nerds da escola. Aqueles que normalmente sentam aqui, na beira do professor, na primeira cadeira. Aquele que, enquanto o professor está ensinando uma coisa, ele não desvia o foco em momento nenhum. Não conversa, não fala com ninguém. Você de trazer a Bíblia.
Hoje em dia ficou mais fácil, ninguém esquece a Bíblia, porque eu, por exemplo, tenho a Bíblia no celular também. Então ficou um pouquinho mais fácil até de procurar os versículos quando alguém pede. Mas é engraçado observar que tudo começa por aí. E aí a gente deixa de ficar ali na frente e começa a ficar lá atrás conversando. A gente começa a deixar de anotar os versículos e começa a anotar recadinho para os nossos irmãos. Eutico deveria ter entrado naquele salão e, assim como todo mundo, ter se sentado numa cadeira, ter se sentado no chão, por um mero costume social, simplesmente para cumprir obrigações, para cumprir um rito. Para mostrar o sapato novo, a camisa nova. Você tem vindo ao ambiente de vida para olhar as meninas ou os meninos da igreja? Para olhar para a roupa dos irmãos ou das irmãs? Ou será que você tem vindo para o ambiente de vida para receber vida? Você tem vindo para o ambiente de vida, para uma casa de vida, que é ninguém, pelo menos eu não conheço, às vezes você conhece, que senta ou deita para dormir e apaga de vez. Sono normalmente quando ele vem mandando recado. Ele vem com uma piscada um pouquinho maior, ele vem com um cochilo e você acorda assustado, até que você literalmente apaga de uma vez e dorme. O sono da fé, o sono de Deus, o sono do nosso espírito também vem assim. A gente começa a desligar algumas chavinhas que são extremamente necessárias e úteis na nossa vida espiritual, na nossa fé, mas que a gente começa a achar que está tudo certo. A gente começa a dar uma piscadinha um pouco maior, no sentido de, não, eu não vou para a igreja hoje. Afinal de contas, é só hoje. Não tem problema eu não ser igreja hoje. Afinal de contas, é só esse final de semana. Eu vou ficar com a minha família só esse final de semana, aqui em casa, sem congregar, sem estar com os meus irmãos, é só esse final de semana. Não, pastor, fica tranquilo, eu vou contar com você, pode contar comigo no domingo. E aí quando chega no sábado, deve ter gente lá para poder fazer o que o pastor falou que contava comigo para fazer. Só esse final de semana. Não, pastor, fica tranquilo. Estou contigo, estou agarrado contigo. Pode começar o trabalho. Que você começou o trabalho, você abriu as portas do trabalho, eu vou estar colado com. Para quem precisa receber de Deus, eu continuo sendo evangelho. E você? Que naquele domingo marcou de vir para poder assumir o louvor e não veio, e foi só uma piscadinha, e hoje está morto porque caiu do 3º andar. É assim que começa. É só uma piscadinha. Mas se enquanto está numa piscadinha, você compreende que dessa piscadinha pode vir o sono profundo e te derrubar lá do 3º andar e te trazer para a morte, num ambiente onde você deveria ser, inclusive, propagador da vida na vida do seu irmão. Se você se levanta e anda, você não vai morrer.
Mas eu posso te contar um negócio? Tem uma outra forma de piscadinha também, que inclusive eu já ouvi bastante. Não, pastor. Sabe por que eu não estou indo? Sabe por que eu não congrego? Sabe por que a iniciativa de se levantar e ir fazer? Está esperando o quê? Não, pastor. Pode contar comigo. Nós estamos juntos. Nós vamos levar a palavra de Deus junto para as pessoas. Não, vizinho, pode contar comigo. Vou ser palavra de Deus na sua vida. Não, meu irmão, pode contar comigo. Vou ser palavra de Deus na sua vida. Ah, mas hoje não, porque eu vou só dormir mais um pouquinho. Ah, mas hoje não. Ah, não, hoje não. Afinal de contas, o meu marido já falou que não vai mais na igreja e que quer saber só de outras coisas. Está vivendo a vida em outras coisas, de outra forma, e aí eu vou esperar ele voltar, se consertar com Deus, ou Deus falar com ele para eu voltar com ele. Meu irmão, você já caiu do telhado. Você já caiu do terceiro andar. Você já morreu. Se você combina de ir junto com os outros irmãos, fazer uma visita para aquele que precisa, ou de se entregar para a obra e não vai, é sinônimo de que você não se entregou hora nenhuma. É sinônimo de que você já entrou num ambiente de vida, como o Eutico fez, morto. Morto. E aí me liga para o quarto ponto. Eutico morreu porque perdeu a capacidade de perceber a riqueza daquele momento. Sabe quantas vezes Paulo voltou naquele lugar? Nenhuma. Sabe quantas vezes a palavra diz que aquela palavra foi pregada para Eutico de novo? Nenhuma. Presta bem atenção. Tem muita gente que está perdendo a vida em ambiente de vida, porque já perdeu a capacidade de perceber riqueza nos momentos que existem no ambiente de vida. Pastor, mas eu aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador para a minha vida. Você é ambiente de vida para as pessoas? Se não, você está morto. Você tem uma palavra de vida para as pessoas? Se não, você está morto. Se você não se levanta para ir fazer a obra, para ir ser a obra, para ir ser o evangelho na vida do seu irmão, você está morto. Riqueza dos momentos. Sair da sua casa para vir aqui, para ouvir uma palavra de Deus, para o teu coração, para abençoar a sua semana. Que Deus tem para mim e para você. Se você já perdeu a percepção, a capacidade de entendimento da riqueza que é isso, conviver com os irmãos, conviver em amor, conviver em koinonia, você está morto. Você já morreu. E aí eu vou para o quinto e último ponto e tópico que eu aprendo com a história de Eutico. Eutico morreu porque brincou de se equilibrar entre a presença de Deus e a sua ausência. Meu irmão, minha irmã, não dá para brincar com a presença de Deus.
Não dá para brincar de ser cristão. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar com Jesus. Presta atenção que eu estou falando de um cara que entregou a própria vida para morrer por mim e por você. Não dá para brincar com isso. Eutico foi para um lugar onde a única coisa que ele tinha que fazer era entrar, se sentar no lugar que era para sentar, ouvir, perceber a riqueza daquele momento, receber a palavra de vida, se levantar cheio de vida e ir para sua casa emanando vida para as pessoas que o rodeavam. Mas optou por brincar com a vida e a morte e se sentar numa janela no 3º andar. Quantas pessoas estão vindo para a presença de Deus para brincar? Quantas pessoas estão batendo no peito e se dizendo cristãs e estão brincando? Quantas pessoas estão batendo no peito e prometendo ser evangelho de Cristo na vida dos outros e estão brincando com a vida do seu irmão? Estão sentados na janela, correndo riscos desnecessários, quando na verdade a única coisa que Cristo te pediu foi para levantar a sua bunda da cadeira e ir lá ser evangelho para o seu irmão. Presta atenção que Cristo não te chamou para falar da sexualidade de ninguém, não te chamou para ser acusador de pecado de ninguém, não te chamou para ser pedra de tropeço para ninguém, mas te chamou para amar o seu irmão. Presta atenção que Ele te chamou para levantar da sua cadeira e cobrir aquele que tem frio, dar de comer àquele que tem fome, ser bênção na vida daquele que precisa, ser ouvido na vida daquele que precisa falar, desabafar, conversar. Observa comigo o seguinte, imagina a tua casa, se você está em casa aí agora, olhe em volta da tua casa. Observe que se não fosse pelos postes, agora imagina comigo, aquela casa onde Paulo estava pregando e as pessoas estavam ali dentro, não existia energia elétrica e ali eles colocaram lamparinas por todas as partes para iluminar o lugar, iluminar a Paulo para que as pessoas pudessem vê-lo e entender melhor aquilo que ele estava falando. Da janela para dentro, o que se tinha era luz, mas da janela para fora, o que se tinha eram trevas, escuridão. Na vida com Cristo, da janela para dentro o que se tem é luz, da janela para fora o que se tem é trevas. Você vai ficar sentado na janela correndo o risco de cair? Com um monte de cadeira, você vai ficar sentado na janela correndo o risco de cair para as trevas? Com cadeira cativa, você vai ficar sentada na janela? Presta atenção que se você é torcedor de algum time e tem cadeira cativa no clube desse time, você tem uma cadeirinha com seu nome lá. Todas as vezes que você vai lá ver o jogo, você entra, mostra a tua carteirinha e já vai direto para a tua cadeira, porque não tem ninguém sentado na sua cadeira. Afinal de contas é para isso que você paga. Afinal de contas é por isso que você é sócio torcedor. Afinal de contas, é por isso que você tem o seu nome na cadeira. Para ter direito e entender que ninguém está sentado ali no seu lugar. Agora imagina comigo, um cara que é sócio torcedor, que tem uma cadeira com o nome dele, chega num jogo de final de campeonato e ao invés de ir lá e se sentar na cadeira dele, olha para a cadeira, vê que não tem ninguém e resolve se sentar lá no alambrado. Não, eu vou sentar em cima do alambrado. Vou sentar aqui, e não é aquele alambrado de baixo, não. É aquele lá de cima, lá do final da arquibancada. Vou sentar lá. E vou ficar ali em cima gangorrando e balançando para lá e para cá. Correndo o risco de cair lá fora do estádio, lá embaixo e morrer. Pergunto para você, é um idiota ou não é?
Por que então a gente não acha idiota o fato de estarmos sentados na janela da vida com Cristo, da fé em Cristo, correndo o risco de cair para o lado das trevas? Por que então não chegamos nos lugares e nos ambientes de vida e nos assentamos na cadeira que tem o nosso nome escrito? Para a gente encerrar, abra a tua Bíblia em Apocalipse 3. Se você não está com a tua Bíblia aí, só acompanha comigo. Apocalipse 3, versículos 15 e 16 dizem assim. Deixa eu segurar melhor aqui, porque está do lado de cá. Apocalipse 3, 15 e 16 diz assim: essa é a mensagem. Opa, não. Estava lendo 14, desculpa. Apocalipse 3,15 diz assim: eu sei o que você tem feito, sei que não tem frio, sei que não são nem frio e nem quente, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Vou ler de novo. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios e nem quentes, como eu gostaria que fossem uma coisa ou outra. Versículo 16. Mas porque são apenas mornos, nem frio e nem quente, vou logo vomitá-los da minha boca. Vou ler em outra linguagem. Apocalipse 3, 15 e 16. O legal dessa Bíblia é isso. De um lado ela é de um jeito, do outro do outro. Vamos lá. Vou botar aqui porque vai ter que virar. Sei das tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque tu és morno, e nem és frio e nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Vai continuar sentado em cima da janela? Não vai estar nem para dentro nem para fora? Vai continuar sentado no alambrado do campeonato na final? Correndo o risco de cair para lá ou para cá? Vai bater morto lá no chão, igual o Eutico, quando na verdade já morreu desde lá de cima, porque não está nem aí porque está sendo pregado, nem aí porque está sendo falado, nem aí para a palavra de Deus, nem aí para a voz de Deus no seu ouvido, nem aí para as coisas de Deus na sua vida, porque você está esperando a sua mulher se converter, o seu marido se converter, os teus filhos tomarem uma posição diante de Deus, enquanto você está sentado, olhando para o teto sem fazer nada, sem tomar uma posição de Deus para a sua vida. Você já morreu. Já morreu. Você é mais um daqueles que Cristo diz que vai vomitar da sua boca no juízo final. Meu irmão, com Deus não tem meia conversa. Ou está dentro ou está fora. Com Deus, ou você está morto por frieza ou descompromisso, ou você está vivo e vivo com vida eterna. E aí? Onde você está nessa conversa? Quem é você na vida de Eutico? É um daqueles que viu Eutico cair, saiu correndo lá para salvar, porque você tem noção do que é a tua salvação, tem noção do que é a sua vida em Cristo. Você é o que está vendo a sua mulher pendurada na janela e está falando: meu irmão, sai daí e vem sentar aqui do meu lado para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, para caminhar com Deus. Ou você é justamente quem está sentado na janela? Quem é você? Será que você é o que vai cair de lá de cima e bater morto lá embaixo, quando na verdade já está morto desde antes? Porque está brincando de ser crente,
porque está brincando de ser cristão, porque está brincando com Cristo, porque está brincando com a sua salvação, porque está brincando com as coisas de Deus para a sua vida. Não tem onde. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Desce da janela. Mas ao invés de descer para o lado de fora, caindo do terceiro andar, desce para o lado de dentro. Que é no máximo 1,5 metro, que é a altura de uma janela. Para de frequentar ambiente de vida, perdendo a sua vida. E comece a frequentar ambiente de vida, saindo com a sua vida mais cheia de vida ainda. E para você, que ainda não frequenta ambientes de vida, que está completamente morto, eu queria te convidar, a partir de hoje, fazer parte de ambientes de vida, de ter em si um ambiente de vida, de ser um ambiente de vida para as pessoas, de deixar de ser eutico, morto, e passar a ser eutico literal da palavra, que é o abençoado, o afortunado, aquele de quem emana bênçãos para a vida dos seus irmãos. Feche os teus olhos e venha orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nos tire da morte espiritual, da morte de alma. Nos abrace como Paulo fez a Eutico, nos trazendo o fôlego de vida. E neste momento, a partir deste momento, aonde quer que nós estejamos, que nós sejamos eúticos literais, abençoados, vivos, conhecedores da tua palavra e pessoas que vivem em ambiente de vida, tendo a vida no Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua vida, derrama sobre nós as tuas bênçãos, derrama sobre nós, Pai, a tua unção, o teu poder, sopra sobre as nossas narinas o sopro de vida eterna. Nos traga da morte de volta para a vida, pois é só do Senhor esse poder, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós não queremos mais brincar com as coisas do Senhor. Nós não queremos mais sentar na janela, porque nós entendemos que não dá mais tempo disso. Que o Senhor não quer compromisso com quem vive assim. Nós não queremos ser vomitados da sua boca, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos vida, e vida em abundância como o Senhor tem nos prometido todos os dias. Nos perdoe pelos nossos pecados. Somos falhos. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Nos guia, nos guarde, toma conta do nosso coração e sopre em nós o teu sopro. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Deixa só antes de encerrar eu te fazer um convite. Para você que está em casa, mande para nós o teu pedido de oração. Deixe escrito para nós as tuas sugestões e aquilo que você quer. Se você quiser, manda inbox para a gente o seu